Eu sou Luiz Fernando, formado em terapia emocional e perito em leitura corporal. E eu sou Rosileia Pereira, formada em terapia emocional. Existem hábitos que podem proteger o casamento, e esse será o nosso tema de hoje. Saber o que acontece um na vida do outro é essencial para um casamento protegido. Esse hábito, ele envolve transparência e não deixar brechas. É claro, esse hábito ele vai envolver uma boa comunicação, saber onde o cônjuge esteve e o que se passa com ele é muito importante. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas muitos casais vivem dentro da sua própria casa como dois estranhos. Isso não é saudável, isso não é normal. Infelizmente, alguns casais, primeiro, eles se distanciam emocionalmente. Essa é a primeira fase da tragédia. Depois, a segunda etapa é se afastar fisicamente. E então começam a viver vidas separadas dentro da casa. É, isso acontece. Vida de solteiro, quando você não namora, não tem compromisso com ninguém, é diferente. Muitas vezes o solteiro, ele não tem para quem dar satisfação, mas o casado é diferente. Tem que dar satisfação, sim. Isso não é questão de vigilância, desconfiança. Sabe o que significa isso? Significa incluir o outro na sua história, na sua vida, na sua rotina. É deixar o outro participar. É compartilhar a vida juntos, as alegrias, os desafios, as preocupações. Um deve ser rede de apoio para o outro. Uma pergunta para você: como é seu relacionamento? Ou como está seu relacionamento? Tem casais que um vai para um lado e o outro vai para o outro lado oposto. Um anda na frente, o outro anda lá atrás. Isso não dá certo. Um deve estar do lado do outro. Minha sugestão: comece hoje a se importar mais com seu cônjuge. Pergunte do dia dele ou dela. Pare para ouvir, dê atenção. Pergunta simples, mas com interesse genuíno. Muito bem. Às vezes, o que acontece dentro de um casamento é que um é mais comunicativo que o outro. Muitas vezes a mulher é mais falante, mas isso não é regra. Geralmente, um é mais quieto, pode ser até que seja a mulher. Como disse, isso não é regra. Aqui em casa, por exemplo, nós, os dois somos bem falantes. Muitas vezes um tem que esperar o outro terminar de falar para que o outro comece a falar. Então, aqui a regra também é um pouco diferente. Olha só que interessante. Quem olha de primeira vista pode até achar que eu sou a mais falante, mas na verdade, isso não é verdade. Muitas pessoas se enganam com isso. É, exatamente. Gostamos muito de conversar. Um outro hábito que fortalece o casamento é dormir junto. Isso pode ser difícil para casais que trabalham em turnos diferentes, é claro. Mas quando o casal está alinhado no mesmo horário à noite, qual seria o motivo de não ir para a cama juntos? Às vezes já aconteceu aqui. Não estou com sono. Eu não estou com sono. Mas vamos para a cama para ficar juntos, porque ela está com sono. E quando eu estou com sono, ela também faz o mesmo. É, realmente, isso já aconteceu muitas vezes. Às vezes o Luiz Fernando não está com sono, ele vem, fica comigo do meu lado e eu acabo dormindo primeiro. E o contrário também é fato. Então, não ir dormir junto no mesmo horário pode sim gerar distanciamento, um costume de estar separados, ou pior, pode passar uma mensagem que não é real. E vamos falar também de um outro hábito importante no casamento: é aceitar os defeitos da outra pessoa sem autocrítica. Mas o que será que é isso? Tem muitas coisas que pode deixar passar. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem um gosto musical e o parceiro não gosta.
que você vai criticar o gosto musical do seu parceiro? Isso é autocrítica. E é como se a pessoa recebesse isso como se ela fosse defeituosa. Uma crítica apenas por um gosto pessoal. Se você faz isso, pare imediatamente. Lógico, aceitar defeitos não inclui mentiras e nem traição. Eu não estou falando sobre isso. Agora, o que acontece algumas vezes é o seguinte: você, você namora uma pessoa quietinha e acha que no casamento ela vai se transformar num papagaio, alguém falante. Para com isso, isso não vai acontecer. Você namorou uma pessoa mais caladinha. Também tem outro detalhe. Muitas vezes você sonha em casar com um homem que compra chocolates e flores e casa com o oposto. E depois, pasme, você mesmo escolheu, casou, conheceu e fica brava e cria uma contenda dentro da casa porque ele não te traz o tal do chocolate e as flores. Outro caso que acontece também é que muitas vezes um gosta mais de ficar em casa e o outro gosta mais de sair de casa. Mas tudo isso é alinhamento, dá para alinhar. Quando amamos, nós fazemos ajustes. Você não vai morrer se sair um pouco para agradar seu esposo ou a sua esposa. Isso é real, não vai morrer. Às vezes, numa conversa, um gosta de mais detalhes, mais explicações, e o outro, a fala dele é prática, objetiva. Se o seu parceiro gosta de mais detalhes, dê mais detalhes para seu parceiro. Tente melhorar. Quando você, por exemplo, olha só como isso é real, vai servir uma refeição para pessoas queridas, amigos, família, você não vai servir só aquilo que você gosta. Você vai se preocupar de saber o que as pessoas à volta gostam de comer, não é mesmo? No casamento é a mesma coisa. Você não tem que fazer só o que você gosta, sempre do seu jeito. Isso se chama egoísmo. Faça um alinhamento aí. Outro detalhe, saiba conversar com seu parceiro ou sua parceira. Muitas pessoas são maravilhosas para os de fora da casa, né? E com os de casa, que deveriam ser ainda melhores, se irritam por tudo, alteram a voz, emburram. Quando o outro não concorda ou não faz o que ele quer, lá fica emburrado. Lembrando que emburrar é coisa de criança, não de adulto. O adulto conversa, ele resolve. Nesse caso, lembre-se sempre da frase: viva e deixe o outro viver. Pare de colocar o seu cônjuge em uma prisão. Sabe quando você faz isso? Quando insiste em colocar o seu parceiro num molde que é seu. Quando você quer dominar, brigar. Para você, as coisas sempre têm que ser do seu jeito. Lembrando que você não casou com você, e sim com uma outra pessoa. Sabe o que isso significa? Faz com que alguns percam sua essência. Faz com que alguns percam sua identidade e até a sua dignidade depois que se casam. Tem como mudar isso? Claro que sim. Tem como mudar a forma de se tratar, a forma de falar. Por isso, se pergunte: o que você pode tolerar em prol daquilo que você irá se beneficiar? O amor, ele tem que ser inteligente. Gostei da frase. O amor tem que ser inteligente. É isso mesmo, Luiz. Também uma outra dica muito importante é alertar um ao outro quando é necessário. Isso mesmo. O respeito, ele tem que ser prioridade. Se um está indo no caminho que vai se prejudicar e você percebe, um tem que alertar o outro. No casamento, a decisão feita errada afeta os dois, assim como a decisão certa também vai afetar os dois. Então, escute mais o seu parceiro. Eu vou dar um exemplo bem simples. O marido ou a esposa faz uma dívida e não comunica o outro. Para tudo. Tá errado. Muito errado. Isso é tragédia. Imagine.
uma mulher virtuosa que tem qualidade segundo os princípios de Deus. Ela economiza ao máximo para ajudar seu esposo no orçamento. Deixa de fazer coisas que mulheres gostam, como muitas vezes ir ao cabeleireiro. E ele, repetidas vezes, gasta com pessoas de fora da casa. E pasme, avisa depois. Aí vem uma família, alguém da família pede muitas vezes algo e ele usa o cartão, ele acaba envolvendo todo o orçamento da família e ainda quer que a esposa ou mesmo o marido fique feliz com isso. Poxa, mas que falta de respeito, que falta de comunicação. Se você já passou por isso, você sabe muito bem a dor no coração que eu estou falando quando isso acontece. Então, qual minha sugestão? Conversem antes, entrem em um acordo nesse sentido também. Existe uma escala que poderá lhe ajudar nessas tomadas de decisões. Existe uma sugestão, anote aí. Família Ouro, família Ouro são os que moram junto com você. Família Prata, os seus familiares, que não moram em sua casa. Siga essa escala e seja bom para quem mora com você. Isso faz parte do amor inteligente. Isso tem a ver com a maturidade do casal. Soltem então, soltem o orgulho. O lar, ele não é um campo de guerra. É isso mesmo, é um local que deve ser um local de paz e aconchego. Coloquem, então, abracem no relacionamento de vocês a calma, a humildade. Coloquem, a comunicação em vigor para que o seu relacionamento dê certo. Experimente ter calma, amor, cuidar um do outro, ouvir, perdoar e usar os ingredientes certos. Quando você usa o ingrediente certo, a receita ela vai sair certa. Se o seu casamento está ruim, está dando errado, um de vocês ou os dois estão fazendo coisa errada. A boa notícia, a receita certa existe. A receita certa existe. E existe a forma, a ferramenta certa para usar. E assim prosperar num casamento protegido. Eu posso ajudar você com terapia para casais. Luiz, explique um pouco sobre a terapia de casal, como ela funciona. Quantas sessões são a terapia de casal, os encontros? Como essa terapia de casal funciona? Sim. O meu incentivo para você, venha conosco para o casamento protegido. Como que ele funciona? São 8 encontros no total. O primeiro encontro é feito gráfico em leitura corporal do marido. O segundo encontro é feito gráfico em leitura corporal da esposa. O terceiro encontro, terapia com o marido. Quarto encontro, a terapia com a esposa, tudo individual. Do quinto ao oitavo encontro, nós fazemos o quê? Um alinhamento com o casal, onde serão entregues as ferramentas para auxiliar o casal a ter e manter um casamento protegido. E sabe o que é melhor de tudo isso? É que você poderá dividir tudo isso em até 12 vezes sem juros no seu cartão. Essa terapia, ela tem dado muito certo, mas sabe por quê? Porque tem como objetivo mostrar como cada um dos cônjuges funciona. Às vezes estão casados há anos e não se entendem, não sabe como o outro funciona. E essa terapia, ela abre a visão dos dois nesse sentido, os ajudando a se autoconhecer. Agora, o que que acontece? Por que que isso é importante? Porque você às vezes vem agindo da forma que age, e é claro que isso não está agradando muito bem um ao outro. Essa terapia ela ajuda cada um a ver o que é o melhor do outro e mostra os motivos para ficarem juntos com um propósito, a felicidade do casal e da família. Então, o casamento, ele pode dar certo. Vem para a terapia de casal.
vem para o casamento protegido.